Tá, atenção agora. Agora vai. Vamos ver. E resposta. Tá demorando. Demorando, será que vai? E resposta sim. Beleza. Fala, doutor. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Engenheiro Moderno. Hoje vamos dar seguimento à série de aulas sobre grafos. Nós já vimos aqui uma introdução a grafos, falando dos algoritmos busca em largura, busca em profundidade. Já vimos também a aula sobre árvore geradora mínima, falando dos algoritmos Pascal e Prim. E eu recomendo você assistir essas outras aulas, caso você ainda não tenha assistido, antes de assistir essa aula que nós vamos falar sobre caminho mais curto, parte 1. Então, confira lá esses outros vídeos do canal do Engenheiro Moderno para você ficar no mesmo nível, para poder assistir e compreender os conceitos dessa aula. Nessa aula nós vamos aprender o que é o caminho mais curto. Nessa aula você vai aprender a técnica de relaxamento de arestas, você vai aprender o algoritmo de Bell-Montfort para encontrar o caminho mais curto. Também você vai aprender um dos algoritmos mais conhecidos na teoria de grafos, que é o algoritmo de Dijkstra. Então, já fica aqui o recado para você conferir essas outras aulas antes de assistir a aula de hoje. Vamos lá, começando então pelo início. O que é o caminho mais curto? Ora, eu trouxe um exemplo aqui para você de uma viagem que eu fiz recentemente. Eu saí de Brasília para Caxias do Sul e para fazer essa viagem eu fui de carro. Eu pesquisei a melhor rota no Google Maps para saber por onde eu deveria ir, por onde eu deveria seguir para fazer essa viagem. Eu lembro que na época ele me ofereceu alguns caminhos, como você pode estar vendo aqui nessa imagem. Tem um caminho mais central, onde está indicando ali 26 horas de percurso, mais duas alternativas aqui, 26 e 28 horas. Só que eu lembro, na ocasião, estava tendo fortes tempestades e alguns desses caminhos estava bloqueado para passar e você não poderia percorrer o caminho que estava sendo indicado, porque senão você provavelmente eu iria sofrer algum acidente ou ficar mais tempo preso, gastar mais do que 26 horas para percorrer esse caminho. Então eu fiz um caminho alternativo para poder chegar em Caxias do Sul e foi indo pelo litoral aqui do Brasil, passando por Florianópolis até chegar em Caxias do Sul. Eu percorri todo esse litoral aqui até chegar em Caxias do Sul. Fiz uma rota alternativa. Eu lembro que deu em torno de 27 horas. Então, o caminho mais curto, nesse ponto, nesse exemplo aqui, não foi o caminho direto, foi um caminho que eu tive que dar uma volta um pouco maior, gastar um pouco mais de tempo, mas que me permitiu chegar em segurança e tranquilidade no tempo previsto. Então, da mesma forma, utilizando os conceitos que esse exemplo nos trouxe, aplicando para a teoria de grafos, o caminho mais curto não necessariamente é o caminho mais rápido. Caminho mais rápido. O caminho mais curto não necessariamente é o menor caminho entre dois pontos, entre dois vértices do nosso grafo. Então, esse conceito você deve ter em mente na hora de implementar os algoritmos que nós vamos ver na aula de hoje. Basicamente, a informação mais importante da aula é essa. O caminho mais curto entre
pontos entre dois vértices em um grafo não necessariamente é o menor caminho entre eles. E justamente porque no grafo que nós vamos analisar para encontrar esses caminhos, ele possui arestas ponderadas. Esse é outro ponto também importante de mencionar. Os grafos que nós vamos ver possuem arestas ponderadas, que aí nos permite escolher, né, qual é o melhor trajeto, mesmo que ele não seja o menor caminho. Fazendo uma definição formal do que é o grafo, do que é o caminho mais curto em um grafo, dado um grafo G composto de vértices e arestas, nós temos um caminho P composto pelos vértices, né, que existem no grafo, V0, V1 até VK. Nós temos uma função de pesos para esse caminho, que seria o somatório de todos os pesos das arestas que compõem esse caminho. E aí nós podemos afirmar que o caminho mais curto, dado aqui por delta de S até V, ele vai ser, então, o caminho que minimiza esse somatório WP, ou então, se não tiver, ele pode definir como o valor infinito. Repetindo, o caminho mais curto entre S e V é o menor, é o caminho que minimiza esse somatório aqui dos pesos das arestas, conecta S até V. É importante destacar também aqui que existem algumas propriedades em relação à estrutura do caminho mais curto. A propriedade importante, né, é que o caminho mais curto ele possui uma subestrutura ótima. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu tiver um grafo, nesse exemplo bem básico, que interligando um vértice a outro, e aqui é tipo vértice 1, vértice 2, vértice 3, você tem aqui o peso 1, peso 2, e o caminho mais curto entre V1 e V3 passa por V2, nesse exemplo, então a propriedade da subestrutura ótima do caminho mais curto também afirma se o V1, V3 ele é um caminho ótimo entre V1 e V3, o caminho também que sai de V1 para V2, ele também é um caminho mais curto, por conta da propriedade da subestrutura ótima do caminho mais curto entre dois vértices. Outro ponto importante também mencionar em relação ao caminho mais curto é que nós podemos ter, nesse caso, arestas negativas. Então, o peso das arestas pode possuir um valor negativo, não tem problema. O que não pode acontecer, vou até colocar em vermelho aqui para você não esquecer, é que o grafo não pode possuir ciclos de peso negativo. Quando isso ocorre, fica impossível encontrar o caminho mais curto nesse grafo. Deixa eu ver. Outra questão importante também, antes da gente... Não, vamos ver aqui
O que seria esse ciclo de peso negativo? Para a gente fechar logo essa ideia. O ciclo de peso negativo. Então, repara que eu tenho esses vértices nesse grafo. Esse aqui é um grafo completo, tá? Um grafo eu tenho vértice aqui. Seria o S, o A, B, o G, o E, o F, o H, o I e o J. Aqui, se você observar, eu também atribuí um valor para cada vértice, de acordo com a distância que ele é atingido. Então, o vértice A possui o valor 3, porque saindo do S, que é digamos, o vértice de origem, até o A, o peso da aresta é 3. Então, ele assume aqui o valor de 3. O peso de B, o valor de B é menos 1, porque saindo de A até B, o peso da aresta é menos 4, então esse valor seria menos 1. Repare que para a gente encontrar o caminho mais curto de S até C, eu poderia ter o caminho direto de SC, poderia ter esse caminho direto, SC, mas eu poderia ter também o, o S de C indo para o D, depois voltando para o C, indo para o D, voltando para o C, porque aqui tem um ciclo, tá vendo? Aqui tem um ciclo, mas repara que ele não é um ciclo de peso negativo, porque a distância é mais curta, mesmo tendo esse ciclo de S para C, é, é a distância direta de S para C. Não precisaria passar por esses outros vértices. Em compensação, tomando esses outros vértices aqui como exemplo, o E e o F, não posso fazer a mesma afirmação, porque o peso dele aqui ó, é menos negativo, menos infinito aqui também, o valor dele. Então, se eu sair de S para E, eu teria o peso 2, mas nota que se eu percorrer esse laço, que tem de E até F, voltando para E, indo para F, voltando para E de novo, indo para F possui uma aresta de valor 13 e voltando de F possui uma aresta de valor 6, eu fatalmente é, atribuiria um valor de menos infinito para esse vértice E. Mesma forma para o F. Vale para o F, que eu poderia entrar nesse ciclo aqui de forma infinita. Então, o valor do vértice F seria menos infinito. Então, bem aqui, eu tenho um ciclo de peso negativo. Então, o vértice E e o F formam um ciclo de peso negativo. Da mesma forma que os vértices H e J também formam o vértice de ciclo de peso negativo, mas nota só que eles possuem o valor de cada vértice marcado como infinito, apesar de ser um ciclo de peso negativo. Isso acontece porque a gente não consegue sair do vértice de origem S até algum desses vértices, porque não há ligação. Então, por conta disso, ele é representado dessa maneira, certo? É, e agora sim, só destacando mais alguns pontos em relação ao, à teoria do caminho mais curto, os caminhos mais curtos podem ter algumas variações, podem sofrer algumas variações em sua implementação. A gente pode ter o caminho mais curto
a partir de uma origem. Então, o caminho mais curto a partir de origem única. Foi esse exemplo que eu mostrei para você, que a origem aqui é S, e a gente saiu atribuindo aqui o valor para cada um dos vértices. Posso também ter o algoritmo do caminho mais curto aplicado para um grafo com destino único. Eu posso ter outra variação, que seria entre dois pares de vértices, e uma última variação dessas abordagens aqui de caminho mais curto seria o algoritmo de caminho mais curto entre todos os pares de vértices. Nós vamos ver nessa aula os algoritmos para resolver essa abordagem de caminho mais curto de origem única. Mas esses algoritmos poderiam ser facilmente adaptados para solucionar o problema de caminho mais curto de destino único, só invertendo a lógica. Ao invés de você iniciar a partir de um vértice, você vai terminar em um determinado vértice. Também poderia ser adaptado facilmente para encontrar o caminho mais curto entre dois pares, apenas dois pares de vértices. Isso, a solução dos algoritmos que nós vamos ver aqui, como eles vão encontrar o caminho mais curto a partir de um determinado vértice para todos os vértices. Logo, essa solução estaria embutida dentro dos algoritmos que nós vamos ver aqui hoje. Então, isso aqui também facilmente nós seríamos atendidos pelos algoritmos. A saber, o algoritmo de Bellman-Ford e de Dijkstra. O algoritmo, o caminho mais curto aplicado para um problema que envolve todos os pares de vértices de um grafo, também poderia ser solucionado usando esses algoritmos de origem única ou de destino único, replicando várias vezes para cada vértice, mas existem algoritmos mais eficientes para resolver o problema entre todos os pares, que vai ser visto na próxima aula. Vamos falar agora da técnica de relaxamento de arestas. Essa técnica consiste em você verificar se existe a possibilidade de você reduzir o caminho mais curto de um vértice U até o vértice V, por exemplo. Nesse caso, se a distância do vértice V é maior que o vértice U, a distância atual que você conhece dele, mais a distância do peso, né, que envolve a aresta que liga U até V, você vai atualizar a distância do vértice V. Então, só para deixar mais claro que nós vamos representar o vértice agora, nesse momento, pela propriedade de distância, né? Então a gente pode chamar que o vértice D possui uma propriedade D, e também nós vamos ter uma propriedade phi, digamos assim, ou representado pela letra π, nesse exemplo, para indicar o predecessor do vértice. E a variável D indica a distância mais curta, digamos, até chegar a esse vértice, ou a menor distância. Então, repetindo esse conceito do relaxamento de arestas. Se a distância do vértice V é maior que o vértice U mais a aresta, o peso da aresta que liga U até V, você atualiza a distância do vértice V, sendo a soma da aresta a distância de D mais
o peso que liga U até V. E também atualiza o pai de V como sendo o seu predecessor, o vértice U. Algumas propriedades sobre o relaxamento de arestas é interessante você também ter em mente. Primeiro, a inequalidade triangular. Então, para qualquer vértice o V, o caminho mais curto entre S e V, ele, ele é menor ou igual ao caminho mais curto entre S e U mais a aresta que liga U até V. Logo, o S e V está no meio ali do caminho de U até V. O limite superior, outra propriedade do relaxamento de aresta, indica que o valor da distância do vértice V sempre vai ser maior ou igual ao caminho mais curto de S até V. Ele vai ser igual quando você já encontrou o caminho mais curto, já sofreu todo o relaxamento. Ele vai ser maior se você ainda não fez o relaxamento dessas arestas. Quando você não encontra um caminho que liga ali S até V, você pode atribuir um valor infinito, indicando que o caminho mais curto dessa aresta, dessa ligação, não existe. Na propriedade da convergência, se você tem um caminho mais curto entre S e U, sendo que U liga até V, logo você pode dizer que a distância de V é igual ao caminho mais curto entre S e U, e a distância de V, perdão, aqui é a distância de U, é o caminho mais curto de S até U, e a distância de V é o caminho mais curto entre S até V. No relaxamento, propriedade de relaxamento é exatamente isso que nós vimos, né? O valor da distância de D, a distância do vértice V sempre vai ser o caminho mais curto entre S até V. E o subgrafo do predecessor vai estar contido na resposta do caminho mais curto e ele vai estar enraizado a partir do vértice S. Então, essas foram as propriedades do relaxamento de arestas, que é a técnica essencial para você entender os algoritmos de Bell-Montfort e de Dijks, que nós vamos ver logo em seguida. Falando agora do algoritmo de Bell-Montfort. Primeiro ponto. Ele é utilizado para encontrar o caminho mais curto de fonte única. A sua abordagem principal ele é utilizado para esse tipo de problema. Caminho mais curto de fonte única ou de origem única. Ele aceita pesos das arestas negativos, como nós vimos no início. E o detalhe curioso nele é que ele retorna um valor booleano para indicar se ele encontrou o caminho mais curto ou se ele encontrou um ciclo de peso negativo. Então, o Bell-Montfort tem essa característica, que você pode detectar ciclos de pesos negativos aplicando esse algoritmo. E a ideia principal é você fazer relaxamento das arestas de forma sucessiva até você encontrar o caminho mais curto. Como que funciona isso? Vou trazer aqui para você o pseudocódigo do Bell-Montfort. Só detalhe importante aqui de mencionar que o custo computacional, o tempo de execução dele, gira em torno da complexidade Big O, P vezes E, onde vê o número de vértices e é o número de arestas. Então, no pior caso, ele vai depender da quantidade de vértices de arestas que o seu problema possui. Então, ele possui uma rotina aqui, na linha 1, inicializar os vértices a partir de uma origem única ou de uma fonte única. O que é esse procedimento? Então, para cada vértice P no grafo G, você inicializa os vértices
com distância infinita e os predecessores com valor nulo, e define que o, a origem, o vértice de origem, caso esse aqui, vai ter distância zero. A partir disso, você então vai para a rotina que vai percorrer, vai atualizar a distância desses vértices para encontrar o caminho mais curto. Então ele vai repetir, ó, de i igual a 1 até o número de vértices menos 1 que o grafo possui. Para cada repetição dessa, você vai também repetir para todas as arestas contidas no grafo G, a rotina de relaxamento dessa aresta. Então, basicamente, essa é a ideia. Aí, depois dessa rotina, desse procedimento, você vem para a rotina final. Você vai dar uma passada mais uma vez em todas as arestas para saber se você ainda é capaz de atualizar o peso, a distância de um vértice. E se isso acontecer, significa que você identificou que houve um ciclo de peso negativo. E aí você vai retornar false. E caso contrário, você retorna true, porque você encontrou um caminho mais curto a partir de uma origem única. E através dessa atualização da rotina de relaxamento, onde você altera a distância do vértice e o predecessor dele, você vai poder formar o caminho mais curto de um vértice até outro. Trazendo agora uma execução passo a passo para você entender o funcionamento do algoritmo Bellman-Ford. Considerando esse exemplo, você vê aqui nesse grafo possuindo, ó, 5 vértices S, T, X, Y e Z, e o peso das arestas, ligando cada um desses vértices, de S para o T 6, de T para o X 5, de Z para X 7, de Y para Z 9, de S para Y 7, de T para Y 8, de X para T menos 2, ou seja, o grafo ele é ponderado e também ele é dirigido, você ainda não tinha reparado. Vamos colocar aqui nessa tabela os valores a distância do vértice V, vai ser o vértice atual que vai estar percorrendo ali, e o predecessor dele. E aqui eu coloquei cada um dos vértices que nós vamos atualizar. Na primeira interação, repare então que após fazer a inicialização com todos os vértices de valor infinito e o vértice inicial, a origem S, valor zero, a gente entra então na primeira passada aqui desse laço, dessa rotina que vai fazer o relaxamento das arestas. Então, na primeira iteração desse laço, quando você passar por todas as arestas, eu já adiantei aqui para a gente não perder muito tempo, você vai ter esse seguinte resultado. O vértice T vai possuir um valor 6 e vai estar ligado, o predecessor dele vai ser S. O vértice X não vai ser mexido, não vai ser atualizado por enquanto, vai possuir ainda valor de infinito e não vai ter nenhum predecessor. O vértice Y vai assumir o valor 7 e vai ter o predecessor também configurado como S. E o vértice Z não vai ter sido mexido também, então vai continuar com um valor infinito e nenhum predecessor. Agora vamos para a segunda iteração aqui desse algoritmo. Então, um tx agora vale 6, e ligando para o x, a gente então vê que 6 mais 5 é 11, é menor que infinito.
a gente poderia atualizar esse valor aqui de x para 11. E configuramos o pai do x como sendo o t. Vamos ver agora para y. Y 6 mais 8 dá 14. O y atual vale 7, então não mexe, continua o mesmo. X para t. X para t tá o valor 6. T possui o valor 6 atual. Então saindo de x, que agora é 11. X é 11 agora. Indo para t, 11 menos 2 vai dar 9. 9 é maior que o valor atual de t, 6, então não muda ainda nada. Continua o mesmo procedimento. Y para x para t foi y para x agora. X vale 7, x vale 11, y vale 7, 7 menos 3 dá 4. E aí você então vai atualizar o valor de x, porque x atual vale 11 e 7 menos 3 é 4, menor que esse valor atual, então a gente atualiza e atualiza o predecessor. X também marca como agora sendo y. Y para z, z atual é infinito, logo infinito é maior do que 7 mais 9, que dá 16, que é o peso da aresta mais a distância de y. 16, então a gente pode atualizar o z também. Agora o z passa a possuir o valor de 16 e o pai dele é o y. Agora de z para x, z vale 16, mais 7 dá 23. 23 é maior do que o x atual, que vale 4. Então não altera nada. E z para o s, s vale 0. Então 0 é menor do que 16 mais 2, nesse caso, então não vai alterar. S para t agora. O t vale 6 ainda, S para t ainda é 6, então continua o mesmo valor, não muda. E y para 7 também, S para y é 7, também não vai mudar nada. Então já conferi aqui toda essa passada. Vamos para a terceira iteração do nosso algoritmo. T para x, agora t vale 6. 6 mais 5 é 11. E x vale 4, então não altera o valor. Permanece como está o x. T para y. Y vale 7. 6 no caso. 6 mais 8 dá 14. Então você não altera o y. Para z. 6 menos 4. 6 menos 4 é 2. O z agora, ele está valendo 16. Então vamos atualizar o valor do z. Vai passar a ser 6 menos 4, 2. E o pai dele é o t. Xt agora. De x para t, x vale 4. 4 menos 2 é 2. Então o peso atual de t é 6. Então podemos atualizar o valor do t para 2. E o pai dele agora vai ser x. Y para x. Y para x. Y vale 7. 7 menos 3 é 4. Não muda, né? Que o x ainda continua sendo 4. Não muda. Y para z.
Então, y vale 7, mais 9, 16. Agora o z vale 2, então não muda. Z para x. Z vale 2. 2 mais 7 é 9. X vale 4, é menor, então não muda. Z para S também não muda, porque S é 0. S para T. S para T agora não muda, T vale 2. Continua como sendo filho do X, então não muda, já vi. E também S para Y não vai mudar, porque não, não alterou o valor. Agora, a última passada, conforme o algoritmo indica. Então você vai ver T de T para X vai continuar sendo 2, então não muda. T para Y vai continuar sendo é, de T para Y vai continuar com o valor de 7, o Y, né, que não muda. T para Z também não vai mudar nada. X para T não vai mudar nada. Y para X também não muda mais nada. Valor menor encontrado. Y para Z não, não vai mudar. Z para X não vai mudar. Z para S não vai mudar. S para T não vai mudar. S para também. Opa, aqui vai mudar, né? Aqui de Z, de T para Z vai mudar. Perdão. De T para Z vai mudar. T para Z vai mudar. Nessa passada bem aqui. E Z agora vai ser 2 menos 2, menos 4, que vai dar menos 2, mas o pai vai continuar o mesmo. Certo? De T para Z. Aqui. Isso. Aí de S para Y também não vai mudar. Aí após essa finalização, agora a gente entra na linha de 5 a 7 para dar a última passada para ver se não há mais nenhuma alteração. Então se você passar novamente cada um desses pontos, você vai ver que não houve alteração nenhuma na estrutura dos vértices, ou seja, ele não identificou nenhum ciclo de peso negativo. Então a resposta final do nosso procedimento, do nosso algoritmo, do algoritmo de Bellman-Ford, utilizando essa sequência que nós vimos aqui, ficaria dessa maneira então. Então, para aqui esses valores, os valores iniciais. Então, o T ficaria com o valor 2 no final do algoritmo. X ficaria com o valor 4. Y ficaria com o valor 7. E o Z ficaria com o valor menos 2. E a gente pode também desenhar os pais para encontrar o caminho mais curto, ou os predecessores. Então, predecessor do T é o X. Eu vou desenhar de azul aqui, ó, o predecessor X. O predecessor do X é o Y. O predecessor do Y é o S. E o predecessor do Z é o T. Confere? Então, dessa maneira, tem mais algum predecessor do X é o Y. Tem esse aqui. O predecessor do X é o Y. Então, dessa maneira, nós encontramos o caminho mais curto dos vértices. Esse aqui não tem. Confere? Certo. Esse aqui não tem. Não é o caminho mais curto. Não está ali na tabela. Vou apagar aqui. Confere. Esse então é o gráfico final, resultado final
o pai do t é o x, o pai do t é o x, o pai do x é o y, o pai do y é o s e o pai do z é o t. Então, temos esse grafo final, que é o caminho mais curto entre os vértices. Por exemplo, se eu quiser o caminho mais curto saindo de S para o X, você vai percorrer S, Y e X. Você quer chegar em, em T a partir do S, então você vai para o S, passa por Y, vem para X e chega em S. Vamos conferir, ó. De S para T direto seria peso 6, mas se você percorrer o Y, tem aqui o peso 7, menos 3 vai dar 4, menos 2 vai dar 2. Então, você vê aqui que é esse caminho de S até T, passando por Y e por X é menor do que, é mais curto do que indo de S para T de forma direta. Muito bem, antes de nós avançarmos para o algoritmo de Dijkstra, vamos ver uma pequena variação da aplicação do caminho mais curto em grafos acíclicos dirigidos. Quando nós possuirmos esse tipo de situação, existe também um algoritmo que a gente pode aplicar, que é bem direto, dado que nós temos a certeza de que o grafo não terá ciclos contidos em sua construção, nós podemos então aplicar esse algoritmo que nós vamos ver agora. E basicamente envolve poucas sequências de passos, como você pode ver o pseudocódigo que está aí na tela. Primeiramente, nós vamos ordenar topologicamente os vértices do grafo G. Nós vimos a ordenação topológica na aula passada. Se você ainda não assistiu ao vídeo, por favor, dá uma conferida antes de avançar. E aí nós utilizamos aquela rotina de inicialização dos vértices. E aí, para cada vértice U tomado em ordem topológica, nós vamos então percorrer cada vértice vizinho P de U. E aí vamos aplicar a rotina principal, que é a rotina de relaxamento do vértice. E aí com isso nós conseguimos encontrar o caminho mais curto em um grafo acíclico dirigido. Tomando esse exemplo que você vê em tela, você já tem aí a ordenação topológica desse gráfico composto pelos vértices R, S, T, X e Y e Z, 6 vértices. Você vê o peso das arestas aí ligando um vértice ao outro. Logo mais embaixo também você já vê ali digamos, a primeira iteração, a inicialização desse algoritmo, onde o vértice S, que é o vértice inicial, contém o valor zero da distância, e os demais vértices, valor infinito, como determina a rotina de inicialização. E os pais, né, os parents, a variável que vai marcar ali a relação parentesco dos vértices, também foi inicializada com nulo. Então, seguindo esse algoritmo, vamos aplicar nesse exemplo, como que ficaria. Então, começando da ordem topológica, o primeiro vértice a ser percorrido vai ser o R, que ele é o primeiro da ordem. E aí ele está ligado ao vértice S e ao vértice T. Só que nesse caso, como o S possui valor zero e o T possui valor nulo, eles não vão ser alterados porque não são menores que o valor de R, que no caso é infinito. Então, permanece mesmo. Aí o próximo seria o vértice S, na ordem topológica. Então, os vértices adjacentes ao S são os vértices T e o X. Então, olha, o T possui valor infinito. E agora, partindo do S, você consegue chegar, então, ao T com valor de 2, né, de distância. Então, vou atualizar aqui, tipo uma outra iteração.
para dizer que o t agora vale 2. O pai dele vai ser o s. E o x também, né? Podemos atualizar o x, porque antes ele vale infinito, agora ele vai valer a distância 6, que é o que sai ali do s. E o pai, né, seria também o s. Agora, tem mais algum? Não, né? Vamos para o t. Aí saindo do t, para chegar no x, nós vamos precisar de... O t agora vale 2, mais 7, 9. E o x atualmente vale 6. Então, não se altera. Para chegar no y, você vai precisar percorrer a distância 6, né? 2 mais 4 aqui. Então, para chegar no y, ele se altera. Então, vamos atualizar. 2 mais 4, 6. Confere. E agora o pai do y é o t. E para chegar no z também, nós podemos atualizar, porque agora é 2 mais 2, né? A distância para chegar ao z é 4. Antes era infinito, então podemos alterar e marcar o pai do z sendo o t. Os outros permanecem o mesmo, né? O infinito aqui para o r. Tem o pai. O s aqui também continua sendo 0. Pai. Vamos ver agora para os próximos casos. Saindo agora para o vértice x, vamos verificar a distância aqui e os pais deles. Saindo do x, você chega ao y com o valor de... Vamos ver. X vale 6, aí menos 1 seria 5. Antes o y está valendo 6, então a gente pode atualizar o valor do y, 5. E agora o pai do y passa a ser o x. Para o z, a ligação do z ali, você vê entre x e z. X vale 6, mais 1, que é a distância percorrida até z, 7. No caso, não altera, porque z atualmente vale 4. E é isso, né? Esses caminhos que saem do x. Então, não altera, os outros valores permanecem os mesmos. Vou, no caso, a próxima iteração aqui do próximo vértice. Vamos avaliar o y agora, saindo do y, e no momento possui valor de 5. E para chegar ao z, né, você vai gastar menos 2, então o próximo valor de z ficaria 3, tá? O 3 não podemos atualizar porque é menor que o valor atual dele, que é 4. Atualizar o, o valor de z para 3. E o pai dele agora vai passar a ser o y, certo? Então, não tem mais nenhum caminho percorrendo aqui a partir do y. Depois nós vamos fazer a mesma coisa para o z também, mas o z não atualiza ninguém, porque não vai para nenhum lugar. Então, nós finalizamos aqui o nosso algoritmo do caminho mais curto em grafos acíclicos dirigidos. Então, a resposta final aqui para esse caso ficaria a partir do S, que seria o nosso vértice inicial. O S sai para T. O pai do T é o S, então, por isso aqui. O pai do S não tem, né? O pai do X também é o S. Então, ficaria aqui. Ficaria aqui. O pai do X é o S. Seria esse caminho. O pai do Y é o X. Esse caminho como a resposta do algoritmo. E o pai do Z é o Y, conforme nós verificamos aqui no algoritmo. Então, esse seria o grafo final do caminho mais curto para esse exemplo, considerando o grafo acíclico dirigido. O algoritmo de Dijkstra é usado para calcular o caminho mais curto de origem única, como nós vimos anteriormente. O detalhe é que os pesos das arestas precisam ser pesos positivos. Ele não aceita pesos de arestas negativos.
Então não funciona se o seu grafo possui arestas de peso negativo. Não vai dar certo. É preciso garantir que esse requisito aconteça no seu grafo para você poder aplicar esse algoritmo. Ele também utiliza a ideia da fila de prioridade. A fila de prioridade, onde vai ser verificado ali qual o vértice será processado na próxima iteração. E a gente pode usar também uma lista, uma estrutura para armazenar o resultado do caminho que você vai percorrer para encontrar o caminho mais curto. Então, um detalhe importante, não esqueçam que apenas arestas positivas podem ser utilizadas na aplicação desse algoritmo. Vamos ver o pseudocódigo agora. Então, ele é bem parecido com o algoritmo de Pring que nós vimos na aula passada. Ele inicia configurando os vértices que você tem daquela maneira. O vértice inicial possui o valor de zero, os demais vértices vai possuir o valor infinito, da distância para esses vértices. A variável S, então, pode armazenar resultado, né, a lista com o resultado final. E a variável Q, nesse pseudocódigo, vai representar a fila de prioridade para determinar qual será o próximo vértice a ser processado. Então, basicamente, ó, na linha 4, enquanto a fila não for vazia, tiver elementos, perdão, a fila de prioridade estiver cheia, né, ela não for vazia, você vai processar, então, vai retirar o vértice, o elemento de menor valor dessa fila de prioridade, vai adicionar esse vértice à sua resposta, e para cada vizinho contido, é, contido na lista de adjacências do vértice U que você removeu da fila de prioridade, você vai aplicar a rotina de relaxamento do vértice que nós já vimos anteriormente. Basicamente, o algoritmo é esse. E o tempo de execução, no pior caso, desse algoritmo está ali na ordem de V vezes log de V mais E, onde V é o número de vértices e E é o número de arestas. Então, quanto maior o seu número de vértices, quanto maior o seu número de arestas, mais demorado vai ser a aplicação desse algoritmo. Vamos então ver aqui a execução passo a passo do algoritmo de Dijkstra. No exemplo que você está vendo aí na tela, temos 5 vértices nesse exemplo: o vértice S, o T, o Y, o X e o vértice Z. Eu vou marcar aqui embaixo a nossa fila de prioridade para a gente ir acompanhando. Então, que inicialmente vai ser o zero, né? O vértice S0, conforme nós inicializamos o nosso algoritmo. Você então tem aqui os demais vértices sendo infinitos, os pares de cada vértice nulo. Então, na primeira interação, nós vamos começar a partir do vértice S, que é o nosso primeiro vértice na fila de prioridade. Saindo do vértice S, nós chegamos até ao vértice T com um valor de 10 e até o vértice Y com valor de 5. Então, nós podemos atualizar esses valores, né, nessa tabela. Nós estamos verificando em cada iteração do nosso código. Então, o vértice T agora vai possuir valor de 10. E o pai dele vai ser o S. E o Y. Y vai ser 5. E o pai dele vai ser o S também. E aí nós já podemos adicionar então esses valores aqui na nossa fila de prioridade. O vértice T possui 10 e o vértice Y agora vai valer 5.
Os demais valores permanecem o mesmo, né? Então agora, partindo do y, que vai ser o próximo vértice a, a sair da fila de prioridade, nós podemos ver aqui que o y, ele pode atingir o x, o t e o z. Então, vamos ver como fica para o t. O t, ele era 10, mas se a gente passar através do y, ele pode ser atingido com uma distância menor de 8. Então, a gente pode atualizar esse valor aqui da distância de t para 8. Agora, o pai dele a gente marca como sendo o y. O x, que é nulo atualmente, podemos atualizar. Agora ele vai valer 5 mais 9, 14. E o pai dele também seria o y. E o z também podemos atualizar para 5 mais 2, 7. Pai é o y. Bom, aí podemos também adicionar nesse momento. O t já foi, né? Já está adicionado. Agora podemos adicionar o x, sendo 14. E o z tendo o valor de 7. E aí vamos ver para a próxima interação. Próxima interação, então, podemos definir, saindo agora do z, confere que é o menor elemento aqui na nossa fila de prioridade. Então, partindo do z, ó, o z a gente consegue atingir apenas o x. Então, o x que agora vale 14, ele iria para 13, né? Que o valor do z atual é 7 mais 6, 13. Então, podemos atualizar o x, 13. E agora o pai dele, então, passa a ser o z. E o outro vértice a partir de z é o s, só que o s é 0, não vai ser atualizado. Apenas esse valor. Apenas atualizamos o x, certo? E aí, atualizamos o x, valor de 13. Agora, o que tem na fila, prioridade é o t. Então, nós vamos dar aqui o t. Vamos começar a partir do t. Ele pode atingir o y. O y possui o valor atualmente de 5. Então, saindo do t, que vale atualmente 8 mais 5, 13, não encontramos um caminho menor, então continua o mesmo. Outro vértice que é atingido a partir de t é o x. O x atualmente vale 13. Só que o t atual é 8 mais 1, que é a distância de t para x, daria 9. Então, nós podemos atualizar também esse valor do x para 9. Espere? Pegou a ideia? E agora quem vai ser o pai do x vai ser o t. Então, nós finalizamos aqui o t. E agora o próximo da fila é o x. Só que o x, né, não vai atualizar ninguém, porque já é o último vértice. O x só vai para o z. O x agora vale 9. 9 mais 4 é 13. O z atual é 7, então não atualiza. Esse é o único caminho que o x pode percorrer. Então, nesse momento, nós finalizamos a execução passo a passo do algoritmo de Dijkstra nesse exemplo. E aí a resposta final do nosso algoritmo, então seria o pai de t. Quem seria o pai do t? O pai do t, no caso, é o y. Então, o pai do t é o y, ficaria essa ligação aqui. O pai do y seria o s, seria daqui. O pai do x é o t.
Então, esse seria o caminho a ser percorrido. E o pai do z é o y. Então, esse seria o caminho a ser percorrido. Então, nós identificamos o caminho mais curto de origem única para esse exemplo. Como a gente poderia utilizar esse algoritmo agora? Para a gente sair do S até o X, a gente deveria percorrer S, Y, T e X, que aí daria um caminho de 9 de distância, 9 medidas de distância. Apesar, ó, se você observar, apesar de existir um menor caminho, digamos, um caminho com menos segmentos de S para X, né, passando pelo T direto, mas você observa que a distância percorrida será maior do que percorrendo esses três segmentos aqui de S, Y, S, Y, T e X, possui uma distância menor do que S, T e X. Isso que nós encontramos o caminho mais curto dessa maneira. Muito bem, agora vamos ver um exemplo para aplicarmos esses algoritmos. Vou fazer a leitura e depois eu comento logo em seguida. O problema diz o seguinte: os moradores das ilhas brasileiras ocidentais são assíduos jogadores do mais recente jogo online Magos e Guerreiros. Tão competitivas se tornaram as partidas de Magos e Guerreiros na IBO que a empresa criadora do jogo decidiu instalar em uma das ilhas um servidor dedicado apenas aos jogadores da IBO. Entretanto, a empresa sabe que se os jogadores acharem que o novo servidor é injusto, eles irão parar de jogar Magos e Guerreiros, gerando incontáveis perdas. Para avaliar se o novo servidor é justo, os jogadores vão comparar o desempenho do jogo na ilha que tem a conexão mais rápida e o desempenho na ilha que tem a conexão mais lenta como o novo servidor. Se a diferença de desempenho for muito grande, os residentes da ilha mais distante se sentirão injustiçados e abandonarão o jogo. A conexão da internet da IBO funciona através de um sistema de cabos de fibra ótica. Pares de ilhas são conectadas por cabos e cada cabo toma um certo tempo, chamado de ping, para comunicar informação entre as duas partes. Quando duas ilhas se comunicam através da série de cabos, portanto através das ilhas intermediárias, o ping entre elas é a soma dos pings de cada cabo no caminho. A rede da IBO foi implementada por ótimos programadores e, portanto, um par de ilhas sempre se comunica através do caminho com o menor ping possível. Dada a configuração da rede IBO e a ilha em que a empresa deseja instalar um novo servidor, determine a diferença entre os pings da ilha com menor e maior pings até o servidor. Então, se você parar para pensar, essa descrição se encaixa perfeitamente no problema de caminho mais curto. Aqui a entrada diz o seguinte: a primeira linha contém n, que varia de 2 até 1000, e m, que varia de n-1 até 105, o número de ilhas e o número de cabos de fibra ótica, respectivamente. As ilhas são numeradas de 1 a n. Cada uma das m ilhas seguintes contém 3 inteiros: o i, que varia de 1 até n, pi, que varia de 1 até n, e pi, que varia de 1 até 1000, e descreve um cabo entre as ilhas UI e VI, com ping PI. Note que os cabos transmitem informações em ambas as direções. Finalmente, a última linha contém um inteiro S de 1 até N, o número da ilha em que o servidor será instalado. Cada par de ilhas é conectado por, no máximo, um cabo de fibra ótica. E nenhum cabo conecta uma ilha a si mesma. É garantido que qualquer ilha consegue se comunicar com qualquer outra através de algum caminho de cabo de fibra ótica. Saída: seu programa deve produzir um inteiro representando a diferença entre o ping da ilha com maior ping até o servidor e o da ilha com menor ping até o servidor. Note que a ilha em que o servidor se encontra não é considerada no cálculo do menor ping.
Então, antes de começar a escrever loucamente o código, sempre é bom analisar o problema. Nesse exemplo, a ilha corresponde aos vértices de um grafo, e o cabo que liga uma ilha a outra corresponde à aresta, e o ping vai representar o peso dessa aresta. E dessa maneira você vai conseguir modelar o problema usando grafos. Aqui embaixo tem o fluxograma do da rotina principal, onde vamos ler as variáveis de entrada para poder resolver o problema. Então, no início aqui nós lemos as variáveis m e n. Se uma variável, uma sentinela, for menor que m, que eu batizei aqui de mzinho, for menor que m, que é o m de entrada, nós vamos ler os vértices, né, o u, v e a distância d. Vamos gerar o gráfico a partir desses vértices, dessas informações. E aí atualizamos a sentinela e ficamos lendo até a condição de parada ser estabelecida. Quando terminar esse laço, nós vamos ler o S, que vai ser o vértice de entrada. E aí vamos aplicar, nesse exemplo, o algoritmo de Dijkstra, né, por, só como a título de ilustração, mas poderia também aplicar o algoritmo de Bellman-Ford. Inclusive, eu deixo como exercício para você refazer esse exercício que nós vamos ver aqui utilizando esse outro algoritmo. E aí, depois de aplicar, vamos então calcular o resultado. E aqui tem um detalhe, né, que ele colocou específico dessa questão que nós vamos ter que calcular o menor valor de ping e o maior valor de ping e encontrar a diferença. Muito bem, falar é fácil, quero ver o código. Então vamos começar aqui programando o nosso algoritmo de Dijkstra. Repara que eu já adiantei o fluxo principal aqui do programa para facilitar a nossa vida. Então, seguindo aquele fluxograma que eu mostrei para você, implementei aqui as entradas NM, e essas variáveis, inicializei o grafo G. Então, para cada entrada aqui no correspondente à variação, né, do número de M, nós vamos ler U, V e T, e vamos ir adicionando no nosso grafo G. Eu coloquei -1 aqui só para corresponder à descrição do problema, porque lá não está considerando um vetor a partir de zero. Aqui em Python a gente considera vetor a partir de zero. Então eu fiz essa conversão rápida aqui por conta disso, porque no problema ele inicializa um vetor lá a partir de um, contabiliza, né, essas entradas contando por um, mas aqui em Python a gente vai contar a partir de zero. Lemos a variável S na linha 16, então chamamos a rotina Dijkstra, passando o grafo, o número de vértices e o valor inicial do servidor, no caso S, né, o vértice inicial, e aí estou dando desconto também por iniciar a contagem a partir de zero. E aí imprimimos o resultado. Muito bem, então a nossa rotina de Dijkstra, ela recebe aí, ó, três argumentos: a lista, é o grafo, que é uma lista de dados, o tamanho, size, é o tamanho de vértices, e o vértice inicial, start, aqui nesse exemplo. Então vamos lá. Nós precisamos, seguindo o algoritmo, seguindo o pseudocódigo, nós precisamos de uma variável que vai representar a distância dos vértices na nossa implementação. Vamos colocar como sendo conforme a rotina de inicialização do algoritmo Dijkstra, todos são infinitos, então podemos inicializar dessa maneira. Aqui na linha 4, a distância d, o vetor de distância d que vai calcular, vai armazenar a distância de cada vértice. Precisamos de um vetor para representar o pi, né, de cada vértice. Então podemos inicializar dessa maneira. Depois vamos precisar
de um vetor para nos auxiliar para informar quando o vértice já foi visitado. Então, podemos colocar, inicializar e também com um vetor de valores nulos dessa maneira. Aí, o que a gente precisa agora? Da nossa fila de prioridade, que inclusive eu já importei aqui na linha 1. Então, vamos batizar aqui de Q, conforme o nosso pseudocódigo. Vai ser nossa priority key. Priority key. Então, Q vai ser a nossa lista de prioridade. Nós podemos já também adiantar aqui e colocar dentro da nossa lista de prioridade o vértice inicial, que é o start, né? Start. Com peso de zero, conforme indica o algoritmo. E também podemos já dizer que o vértice inicial possui a distância zero. Confere? Beleza. Ó, agora nós vamos declarar duas variáveis que vão auxiliar na solução do problema, que vai ser o lower, seu menor valor, ali que nós vamos armazenar. E o lower, então, a gente vai colocar, ó, float. No caso, ele vai ser valor infinito no início. E o higher, o maior, vai ser valor negativo infinito. Então, esse vai ser o higher. Agora vamos entrar naquela rotina do algoritmo, enquanto não for vazio, não for vazio, enquanto a folha de prioridade não estiver vazia, o que é que nós fazemos? Vamos recuperar a informação e dar o peso e o vértice que está na fila, usando aqui o método get. Aí com isso em mãos, nós vamos verificar se esse vértice já foi visitado. Aí se ele não foi visitado, nós podemos então prosseguir. Se ele não foi visitado, a gente marca que ele foi visitado, né? Aproveita para marcar logo. Ele foi visitado, então true. Então, peraí. Aqui, no caso, é false, né? Que é booleano. É false. Então, se ele foi visitado, altera ali. Aí, se o nó visitado não é o inicial, né? Porque ele não vai fazer parte da solução. Então, ele foi diferente da inicial. Nós fazemos, então, a rotina que vai verificar qual é o maior peso, né? Maior distância entre os vértices. Então, se o peso é menor que o menor, então o menor passa a ser o peso atual. Aí, se o peso for maior que o maior peso existente, então nós atualizamos o maior peso. Aí, dessa maneira, é, nós vamos conseguir a informação de quem é a maior distância, de quem é a menor distância entre os vértices do nosso grafo. Essa é a adaptação que a gente precisou fazer por conta do desafio que nós estamos resolvendo. Mas nota que o algoritmo original do algoritmo Dijkstra não faz essa verificação. Então, agora vamos percorrer os vizinhos, né? Os vizinhos dos vértices. Então, para cada negligible no grafo de U, na lista de adjacências de U, para cada vizinho de U, essa é o que essa linha diz, para cada vizinho de U. Aí vamos fazer a rotina de relaxamento do vértice. É a seguinte,
Então, se o W mais a distância, né, do vértice atual for menor que a distância do vizinho atual, então nós atualizamos a distância do vizinho, CW mais a D de U, e o pai do vizinho também vai ser U. E aí também nós aproveitamos aqui o espaço para atualizar a nossa fila de prioridade, colocar a distância que atual conseguimos, e está ligado ao nosso vizinho. Vai ser o vizinho que vai entrar na fila de prioridade. Aí, com o menor valor, o maior valor e o menor valor em mãos, vamos retornar a diferença entre eles. Então, dessa maneira, nós conseguimos aplicar aqui o algoritmo de Dijkstra para resolver o problema. Vamos ver se a resposta está correta. Então, e vamos ver, aplicar. Vamos rodar aqui o código para ver se funcionou. Atenção, muita calma nessa hora. Acessando a resposta. Vamos ver, será que vai dar certo? Atenção. Resposta errada, meu Deus, o que aconteceu? Está diferente do infinito aqui? E alguma coisa fez besteira. Código. Atualizei. E vamos ver. Tá atualizando. E peso for menor que o menor. É menor que o menor, como se fosse infinito, né? Como se eu estivesse atualizando infinito, a resposta é sempre menos infinito. Aí, e o peso for menor que o raio. Então, baliza menor. Achei aqui o erro. Esse for não deve ficar aqui dentro do if, senão ele nunca vai ser executado conforme o algoritmo. Ele tem que ficar aqui fora. Vamos ver se é isso. Atenção, vamos editar aqui a resposta. For deve ficar aqui fora. Vamos rodar, atenção agora. Agora vai. Vamos ver. E resposta. Tá demorando. Será que vai? Resposta sim. Beleza. Então, essa foi a aula sobre caminho mais curto. Nós vimos aqui na aula de hoje dois algoritmos principais. O algoritmo Bellman-Ford, que calcula o caminho mais curto em grafos ponderados e aceita pesos de arestas negativas, mas não aceita ciclos com pesos negativos. Vimos também o algoritmo de Dijkstra. Vimos também uma variação, que é a aplicação do algoritmo de caminho mais curto em grafos acíclicos dirigidos. E na próxima aula você vai conferir o algoritmo de caminho mais curto para todos os pares de vértices. Até a próxima aula, espero lá. Valeu, grande abraço, fui!